Fala aí galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à Bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do História Concisa do Brasil. Falar especificamente sobre o Segundo Reinado e as suas características. Se você está caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um estudo do livro História Concisa do Brasil. Tem a playlist aqui no canal, com o livro todo destrinchado por partes. Também tem outras obras que eu vou resumindo, estudos acadêmicos que eu vou resumindo, tudo divididinho em playlist. Se tiver interesse, dá uma chegadinha lá. E bom, a dinâmica aqui é muito simples. Esse texto que está aí na tela para vocês é o mesmo que está aqui no meu monitor. E eu vou trabalhar ele de forma dinâmica com vocês, beleza? Te convido a ficar até o final. Se você curtir, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se por acaso, no final do vídeo, você tiver uma visão diferente do que o autor retrata, comenta aí. Tiver alguma outra leitura complementar, comenta aí também. Lembrando que isso aqui é um resumo. Então, vai ter alguma informação ou outra que vai passar batida. Se você, por acaso, ler o livro e tiver alguma informação que eu não falar aqui, pô, comenta aí também, que é importante pra caramba, que a galera que tá vendo vai ver nos comentários também e vai adquirindo mais conhecimento, né? E assim, todo mundo sai ganhando, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre as características do Segundo Reinado. A subida do Pedro II pro trono, em 1840... Galera, ela já começa quente. Ela só aconteceu porque os liberais eles deram um jeitinho, né? Eles anteciparam a maioridade do Dom Pedro II para que ele viesse imperador aos 14 anos, antes da hora. E por que isso aí aconteceu? Porque eles estavam com medo, cara, de que os conservadores continuassem fazendo mudanças que eles consideravam dar passos para trás no que já foi trabalhado até o presente momento. Depois que o Pedro II ele foi coroado, o governo central começou assim, a puxar meio que tudo de volta para o controle do Império. Eles restauraram o Conselho do Estado, mudaram o Código do Processo Criminal, eles deram mais poder também para a polícia, né, do que até aos juízes de paz, que antes eles eram mais independentes, né? Fora isso, eles mexeram também na Guarda Nacional, né? Tirando a ideia da eleição dos comandantes e reforçando o uso do exército e das milícias para poder manter a ordem. Ou seja, tudo isso, gente, deixava o poder menos espalhado pelas províncias e mais centralizado nas mãos do governo imperial. Mesmo com o governo imperial ficando mais forte, gente, a década de 1840, ela foi uma década assim, cheia de treta. Em 42, 1800, tá? E 42, não é 900 não. Em 42, os liberais se revoltaram em São Paulo, Minas e também no Vale do Paraíba. Eles não gostaram das novas políticas do Império, principalmente as taxas e os impostos, né, que também eram contra as medidas que tentavam acabar com o tráfico de escravos. Um dos líderes deles, o Joaquim de Souza Breves, legal anotar esses nomes, né? Que ele foi um fazendeiro da região, foi um cara assim, muito incisivo em relação a essas revoltas, né? Aí, gente, continuando as tretas, em 48, aconteceu outro grande problema, gente. A Revolução Praieira em Pernambuco. Esse movimento ele foi influenciado pelo que estava rolando na Europa, né? Onde vários países estavam passando por revoluções. E também pelas críticas dos escritores e dos pensadores da época. Algumas ideias assim, consideradas mais modernas, até mesmo de cunho socialista, elas circulavam entre certos intelectuais. Só que quem mandava mesmo nesse movimento eram os senhores de engenho liberais. Gente, a real é essa. Os praieiros, eles queriam algumas mudanças. Eu separei algumas aqui mais importantes. Eles queriam mais autonomia para as províncias, né? O federalismo. Eles queriam acabar com o domínio dos portugueses no comércio. E também queriam um voto para todo mundo, né? Um sufrágio universal. Eles chegaram até a juntar, gente, 2.500 homens e atacaram Recife. Só que, pô, acabaram derrotados, né? A luta ela continuou até 1850, só que o movimento, assim, aos poucos, ele foi se desfazendo, né? E até chegar ao ponto de que não dava mais para continuar. Quando a Revolução Praieira acabou, o Brasil ele entrou numa fase assim mais arrumada politicamente, entre aspas, né? Menos caótica. As grandes revoltas nas províncias, gente, que tinham assim marcado as décadas anteriores, elas finalmente chegaram ao fim, né? As grandes revoltas. As elites, tanto os liberais quanto os conservadores, eles perceberam
que assim, viver brigando não ajudava ninguém, finalmente. E aí eles começaram a meio que combinar, né, um conjunto de regras, algumas oficiais, outras assim meio que na prática do dia a dia, para poder manter o jogo político funcionando sem precisar de arma, né, sem precisar sair na porrada. E nesse processo, Pedro II, ele ganhou ainda mais força, especialmente por causa de duas paradas, né? Poder moderador, que era tipo assim, uma carta coringa, pô, eu mando, eu desmando, eu quero, eu não quero, e também do Conselho de Estado, que aconselhava ele a ajudar a tomar decisões mais importantes. Em 47, 1800, lembrando, 1847, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que era uma parada parecida mais ou menos com o primeiro-ministro, né? Isso aí acabou deixando o sistema com uma cara de parlamentarismo, gente. Só que assim, não era um parlamentarismo igual ao europeu. Aqui no Brasil, o imperador continuava com a palavra final e ele podia, né, trocar os ministros, né, montar novos gabinetes quando ele julgasse necessário. Entre 1850 e 1889, gente, teve 36 gabinetes diferentes, pra vocês terem uma ideia. E por incrível que pareça, né, isso pode parecer um caos, só que na real, esse troca-troca ajudava a manter a paz. Por quê? Os liberais e os conservadores eles iam se revezando no poder, evitando assim que um lado acumulasse muito poder. Né? Então, essa troca constante de gabinete gerava um equilíbrio. Assim, não precisava assim, ter mais revoltas armadas para poder pressionar governo, nem nada. Né? O próprio sistema, né, já dava um jeito de alternar quem estava no comando. Acabando a fase das grandes rebeliões, né, o Império se estabilizou, e o imperador virou assim, a peça central, né, daquele jogo político. E aí o país ele entrou, gente, num parlamentarismo à moda brasileira, por assim dizer. Né? Muita troca de poderes, né, porém com pouca violência. Né? Isso é importante. Na década de 1830, gente, surgiram os partidos conservador e o Partido Liberal. Só que muita gente na época, eles diziam que eles eram praticamente iguais. Né? Inclusive, uma galera da alta, né, reclamava quando um ou outro chegava no poder. Né? O comportamento assim, dos dois, por incrível que pareça, era basicamente o mesmo. Né? Tinha muita troca de favores, muita busca por prestígio, né? E também vantagens pessoais, né? Uma política bem mais baseada em quem conhece quem do que nas ideias políticas propriamente ditas. Né? Mesmo assim, gente, existiam algumas diferenças gerais entre os dois partidos. Por exemplo, aqui os conservadores eles tendiam a defender mais a centralização, enquanto os liberais eles falavam mais em descentralização. Eles também tinham discussões sobre como deveria funcionar a representação política, né? E quais liberdades públicas deveriam ser mais ampliadas. Essas diferenças aí, gente, elas ficam mais claras a partir da década de 1860, né? Quando um novo partido liberal passou a defender causas mais progressistas, pessoal. Tem uns exemplos aqui, ó. Eleições diretas, reduzir o poder do Conselho de Estado, né? E até mesmo acabar com a escravidão aos poucos. Galera, o historiador José Murilo de Carvalho ele mostrou que mesmo que os liberais e os conservadores eles parecessem parecidos ali na prática, acabei de comentar sobre isso, eles tinham também bases sociais e também bases regionais diferentes. Se liga só. O Partido Conservador ele era formado principalmente pelos grandes fazendeiros, os burocratas do governo e os comerciantes mais ricos, né? Essa galera era muito forte na Bahia e em Pernambuco. Guarda isso, Bahia e Pernambuco. Como esses grupos eles viveram muitas rebeliões regionais, vamos lembrar que lá no Nordeste o pau cantava, eles tinham como preferência um governo central mais forte, que garantisse o quê? Ordem e controle. Pegaram a visão. Já o Partido Liberal ele era mais forte em São Paulo, Minas e no Rio Grande do Sul. Né? Eles eram fazendeiros também, né? Só que incluíam muitos profissionais liberais. Quem eram esses profissionais? Advogados, médicos, jornalistas e por aí vai. E com o tempo também, gente, os setores urbanos mais escolarizados se juntaram ao partido. Nessas regiões, né, tinha-se uma tradição mais de autonomia, de participação local. Então, os liberais eles defendiam mais descentralização e uma maior participação política. Né? Vamos guardar isso aqui. Eles tinham bases sociais diferentes e bases regionais diferentes. As preferências que os partidos tinham eram mais voltadas para as realidades das regiões,
e também da situação socioeconômica, né, de cada grupo. Por volta ali de 1870, a economia ela começou a mudar com a expansão do café em São Paulo, que ficou assim cada vez mais rico, né, e mais influente, deu um up muito forte em São Paulo. E essa nova força econômica, ela passou a exigir, gente, mais autonomia para as províncias, né? Ajudou também a alimentar o movimento republicano. As mudanças econômicas elas acabaram mexendo com a política, né, e abrindo espaço para novas ideias, incluindo o quê? Acabar com o império e criar a república. Né? A gente está montando as peças do quebra-cabeça. Depois da independência, o Brasil ele conseguiu se manter inteiro, por assim dizer. Né? Ele não se dividiu em vários países, como aconteceu, né, por exemplo, com as colônias da América Espanhola. E, galera, isso não foi por acaso, não. Né? Teve a ver tanto com a estrutura do país quanto com a política da época. Né? Primeiro aqui, separei uns paradisas interessantes. Né? O sistema escravista ele serviu como uma espécie de cola entre as províncias. Né? Se o Brasil ele se fragmentasse, cada pedacinho ia ficar mais fraco para poder enfrentar a pressão internacional contra a escravidão, né? Especialmente de quem? Da Inglaterra, que queria acabar com o tráfico. Né? Também tinha interesse em manter o Brasil como um grande mercado unificado. Né? Para quê? Para os produtos deles. Né? A Inglaterra era a potência comercial mais forte do planeta na época, né? Dividir o país ia ser ruim para quem? Para as elites escravistas, né? E ninguém queria perder a força. Guarda bastante essa informação. Né? Também tem outra parada aqui. A elite brasileira era muito parecida entre si, independentemente da província que eles tivessem. Né? No começo, gente, muitos estudavam em Coimbra, né, em Portugal, depois nas faculdades do Recife, de Olinda e também de São Paulo. E essa formação, gente, criou um grupo dirigente com uma cabeça muito parecida, né? Essa visão de Estado centralizado, hierárquico, Estado forte, né? Essas pessoas, elas circulavam muito entre as províncias, ocupavam cargos no governo central, né? E assim, eles acabavam criando uma rede de relações que diminuía as rivalidades regionais, né? No final das contas, gente, essa elite nacional, entre aspas, né, que estavam unidas pelos mesmos interesses, né, e pela mesma educação, eles acabaram a ajudar, sim, bastante a consolidar um império estável, né, com um poder central forte pra caramba e os territórios unidos. Galera, vamos falar um pouco aqui sobre a estrutura socioeconômica do Segundo Reinado e também sobre a escravidão. No começo do século XIX, gente, o Brasil ele passou assim por uma virada econômica gigantesca por conta do café. Isso aí é indiscutível. O café ele já existe aqui desde 1727, né? Só que foi no Vale do Paraíba, ali entre Rio e São Paulo, que a produção realmente assim, pô, estourou, né? Ali, gente, tinha tudo que o café precisava. Tinha terra boa, tinha um clima bom, né? De quebra, ainda estava perto do porto ali do Rio de Janeiro, né? Que o que? Era ótimo para poder exportar. As fazendas do café, elas foram criadas no mesmo molde, por assim dizer, né, das grandes propriedades escravistas da época. Isso acontecia porque quem tinha dinheiro e acesso à terra também tinha acesso à mão de obra escravizada. Uma coisa puxava a outra. Montar uma fazenda de café custava caro pra caramba. E as primeiras colheitas elas só vinham assim depois de uns 3, 4 anos de produção. Então, assim, de onde vinha o dinheiro para poder começar esse trabalho? Né? Primeiro, do capital acumulado depois da chegada do Dom João VI no Brasil, guarda pra caramba essa informação, e depois, gente, dos próprios lucros do café, que passaram a financiar a expansão do próprio. Né? E quando o tráfico de escravos acabou em 1850, o dinheiro, né, que antes ia para poder comprar pessoas, ele passou a ser utilizado para poder investir ainda mais nas lavouras, gente. O café, assim, ele virou um real motor da economia brasileira naquele período, né? Puxava investimento, né? Criava riqueza, né? E também deu início a uma transformação econômica gigantesca, gente. Gigantesca mesmo. Durante quase todo o tempo, gente, do Brasil Império, a produção de café ela era feita assim, de um jeito bem basicão.
Os fazendeiros derrubavam a mata, né? Queimavam tudo, preparavam o solo, assim, de uma forma muito simples. Eles faziam a colheita na mão. Né? Era muito, muito, muito rústico. E tudo isso, gente, com o quê? Trabalho escravo. Sempre base da economia, trabalho escravo e exportação. Como o solo era usado de uma forma intensa, né, e sem cuidado, ele rapidamente ficava pobre, né? E a solução que eles encontravam era abrir novas áreas e continuar avançando com as plantações. Fora isso, gente, o transporte também era bastante precário, né? No começo, o café ia para o Porto do Rio de Janeiro em tropas de burro, gente. Isso era lento e caro. Só depois, com as ferrovias chegando que a coisa começou a melhorar. Na hora de vender, os fazendeiros, eles dependiam bastante dos comissários, gente, que eram uma espécie de intermediários, né? Eles vendiam o café para os exportadores, adiantavam as mercadorias, e eles até cuidavam da contabilidade dos fazendeiros, para vocês terem uma ideia, né? Era uma relação, assim, de dependência muito grande que tinha desses caras. Apesar dos produtores e dos comissários serem, em geral, brasileiros, o comércio internacional, gente, ele era controlado de verdade pelas grandes empresas estrangeiras, principalmente de onde? Estados Unidos e Inglaterra. Destino do café brasileiro, ele dependia totalmente, gente, do que o mercado lá fora estava querendo, né? Especialmente de quem? Dos consumidores europeus e estadunidenses. Um ponto bem importante aqui, galera, para fixar. É legal. Produção de café simples pra caramba. Desgastava o solo e dependia de trabalho escravo e também dos intermediários, gente. O Brasil era dependente do mercado internacional. Pegou esse trechinho? Cara, guarda as 7 chaves, porque isso aí vai fazer a diferença no final. Continuando. Com o aumento da procura do café no mercado internacional, ele virou, assim, um grande motor da economia brasileira. Isso aí a gente sabe. No começo do século XIX, vocês terem uma ideia, começo do século XIX, fixa isso aí, o café representava somente 18% das exportações. Lá pelo final do século, entre 1881 e 1890, tá aqui no resumo, já era, gente, 61%. Mais da metade das exportações era de café. Motor da economia brasileira. Esse crescimento, ele mudou assim completamente o mapa econômico daqui, né? Antes o Nordeste era a região mais importante economicamente, açúcar, só que com o café, né, o centro das atividades passou para o Centro-Sul, principalmente Polo Rio-São Paulo, Vale do Paraíba, né? Para dar conta, né, dessa nova realidade, gente, muita coisa aqui precisou se modernizar, os portos eles foram ampliados, surgiram novos tipos de crédito para poder financiar essa produção. O transporte também melhorou, falei, das ferrovias, né? Várias atividades econômicas acabaram crescendo também junto com o café. Pô, comércio, serviços, né? Até mesmo as indústrias iniciais começaram a crescer junto com o café. Por volta de 1870, gente, não tinha mais volta, não tinha mais como o Brasil não ser dependente do café. O Centro-Sul se firmou como o novo coração econômico do país, graças ao café. Os grandes fazendeiros, né, do Vale do Paraíba, especialmente, ó, os famosos barões do café. Tá ligado ainda? Tá. Desculpa. Que do nada ele desliga. Prosseguindo, os barões do café do Rio, gente, eles viraram, assim, basicamente pilares de apoio do Império. Eles tinham grana pra caramba, prestígio, né? Recebiam vários favores do governo, né? Título de nobreza, influência política e tudo mais. Só que assim, isso não quer dizer que eles mandavam no Estado, não. Não confundam as coisas. O governo imperial, ele mantinha um certo controle, evitava que as elites locais dominassem tudo, né? Teve um exemplo interessante aqui que o imperador, ele costumava nomear presidentes de província que não eram ligados aos grandes fazendeiros da região, né? Isso de propósito, porque limitava o poder político direto desses barões. Se esses caras tivessem poder político pra caraca, chorou. O imperador ia cair.
O Estado, gente, ele atendia, né, os interesses gerais da elite, né, manter ordem, proteger a propriedade, né, ir acabando com a escravidão de uma maneira lenta. Só que assim, de vez em quando batia de frente com os fazendeiros. Tinha que bater, né? Teve um caso famoso aqui que foi a Lei do Ventre Livre, 1871. Ela declarava livre os filhos de mulheres escravizadas, né? E muitos fazendeiros eles foram contra isso aí. Só que, meu irmão, o governo apoiou a lei mesmo contra os fazendeiros, né? A Inglaterra estava batendo ali na porta. Esses barões do café, gente, eles eram poderosos pra caramba, eles eram importantes pra cacete pro império, só que, mais uma vez, eles não mandavam no Estado, gente. O governo tinha suas próprias prioridades, né? Às vezes até acabava batendo de frente com esses caras. Mas isso tudo também era feito de uma forma muito proposital por esses barões não adquirirem muito poder político. Economia do café crescendo pra caramba durante o século XIX, né? E ela dependia totalmente do trabalho escravo. Martelando. Quase todo vídeo sobre Brasil eu falo. Situação econômica do Brasil baseada em economia de escravidão e exportação. Prosseguindo. Por conta disso, depois da independência, né, o tráfico de africanos acabou aumentando pra caramba, mesmo com a Inglaterra pressionando o Brasil para poder acabar, né, com esse tipo de comércio. Muita gente daqui acreditava que se o tráfico acabasse, a economia ia acabar junto. Por isso, né, mesmo quando o Brasil assinou o Tratado de 1826 e aprovou a Lei de 1831, que dizia assim, qualquer africano trazido depois dessa data, né, ia ser considerado livre. Gente, só lei no papel. Tudo aqui continua a mesma coisa. Né? As leis, elas não eram cumpridas porque as autoridades fechavam os olhos. E os juízes, eles eram dominados pelos próprios fazendeiros, galera. Rolava muita sujeira, né? Daí surgiu, isso é interessante, surgiu aquela expressão, né, famosa, né, que era a lei para o inglês ver, né, uma lei que existe só no papel para poder agradar os britânicos, só que assim, ninguém cumpria essas leis. A grande virada aconteceu entre 1845 e 1850. Inglaterra, né, ela acabou ficando ainda mais dura contra o tráfico negreiro e aprovou o Bill Aberdeen, gente, que era uma lei que dava à Marinha Britânica o direito de tratar dos navios negreiros como se eles fossem piratas, podendo assim até entrar nas águas brasileiras para poder apreender esses navios. O Reino Unido basicamente deu um papo, né? Se vocês não pararem com isso, a gente para com vocês. E foi aí que a coisa começou a mudar, né? Com os riscos, né, de um conflito de verdade, né, dos bloqueios navais. Vamos lembrar que a Marinha da Inglaterra era a mais potente do planeta, se der uma olhada até de Marte. O governo brasileiro, gente, ele não teve assim muita escolha não, né? O gabinete conservador, que era liderado pelo Marquês de Paraná, e com o Eusébio de Queiroz como ministro da Justiça, aprovaram a lei Eusébio de Queiroz, né? Porque será? E assim, essa funcionou de verdade, né? Você acabou de vez com o tráfico de africanos. Depois disso, o número de escravos trazido de fora despencou, né? Para poder continuar tocando as fazendas, os fazendeiros, gente, eles passaram a comprar cativos do mercado interno. Guarda isso, né? Especialmente de onde? Norte e Nordeste. Lá ainda tinha muito escravizado. E foi também nesse contexto, gente, que começou, né, ainda bem lentamente a ideia de trazer imigrantes para poder substituir o trabalho escravo no futuro. Essas mudanças aí, elas realmente marcaram, gente, anota, a transição da escravidão para a forma de trabalho livre e assalariada aqui no Brasil. Bom, sim, a gente fecha, né, essa parte sobre o segundo reinado do História Concisa do Brasil. Pô, eu realmente espero ter ajudado vocês um pouco nos estudos. Se você sobreviveu até aqui, pô, deixa aquele joinha, como falei lá no começo, passa pra frente para quem tá estudando, tem as playlists aqui no canal, pode ser que seja bem interessante. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Os que acompanham sabem que eu tô gravando meu trabalho, preciso trabalhar. Fui, galera, bons estudos aí, até a próxima.